Minhas queridas deusas da criação, como fontes da vida, meus prezados provedores da vida, no canteiro de obras de construção do mundo, no qual cumprimos o propósito de Deus de cultivadores da terra. E na fusão conjugal, realizamos o seu projeto de povoamento da eternidade. Na investidura de presidente constituinte do Brasil, instituído pelo povo no exercício direto do poder na Constituição, eu não tenho nada a ver com eleições, porque isso é só o quinto golpe comunista terrorista contra a Constituição, buscando efetivar a tirania oligárquica comunista transnacional, corporativa, terrorista de bandidos, que foi construída pelo projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, pelo crime organizado no governo, operado por gangues políticos e gerido por corporações terroristas através do roubo do país, matança da nação e destruição da pátria. Com a Constituição transformada em bandidagem, escondidos atrás de mandato, inventando leis, para bandidos escondidos atrás da toga, manterem o terrorismo acordado como sistema de poder e a corrupção e o roubo partilhado como forma de governo, por onde transformar a democracia numa cleptocracia e o país num sindicato de ladrões. Entretanto, é um evento terrorista que se instalou contra o povo em reação de cidadania na instituição da intervenção constituinte no processo histórico, na qual eu sou o magistrado de Estado, na qualidade de presidente constituinte do Brasil, instituído pelo povo, e no desempenho dessa investidura, no dia 1º de outubro, corrente, instaurei perante o Tribunal Superior Eleitoral, sob assistência da Ordem dos Advogados do Brasil, o confronto acusatório contra todos os candidatos à presidência da República, fundado no corpo de delito do país, no qual eles não falaram, e essa instauração homologou-se por recebimento e aceitação tácita sob o encaminhamento procrastinatório ao vencimento de objeto por decurso de tempo, como às vezes ocorre no relacionamento institucional interpoderes no Estado Democrático de Direito. Logo, é nesse confronto acusatório que eu, agora, no exercício da magistratura de Estado, interpelo a nação sobre as seguintes reflexões que o corpo de delito do país impõe à nação neste momento. Quem ama, não mata. Então Bolsonaro e Haddad, que vêm com Rosa Weber sobre mais de 11 milhões de cadáveres, pelos mais torpes e satânicos tipos de assassinatos, para praticados na base de 94 pessoas eliminadas por dia, só nos corredores de extermínio do SUS, comprovam que são no projeto demoníaco contra a nação brasileira, que objetiva submetê-la à escravidão comunista, terrorista e à reação de cidadania que aqui se expressa por seu magistrado de Estado, torna-se legítima,
legítima e legítima defesa que se faz legal, moral e necessária. Em qualquer momento deste quinto ataque terrorista contra a Constituição disfarçado em eleições, independentemente do que a bandiragem escondida atrás de mandatos tenham inventado em éditos terroristas inconstitucionais. Quem sabe dizer, sabe fazer. Estou falando deste jeito para ver se encontro recepção na mente atrofiada do nosso povo por estes 15 anos de desconstrução intelectual da nação pelo terrorismo grancista, somado com o comunismo satânico. Quem sabe dizer, sabe fazer. Quem sabe fazer, tem autoridade sobre o meio ambiente em que vive e conhece o chão onde pisa. Mas Bolsonaro sabe dizer o que é economia, sabe dizer o que é segurança pública, sabe dizer o que é saúde, sabe dizer o que é educação, sabe dizer o que é trabalho, sabe dizer sobre o céu, sabe dizer sobre a terra, no campo cultural que um chefe de Estado precisa dominar. Sabe falar sobre o homem, que o magistrado de Estado tem de discorrer a qualquer momento e em qualquer lugar do mundo, perante qualquer fórum. Sabe falar de Deus, que o guia de um povo tem de pelo menos ter noção profunda para saber conduzi-lo como uma humanidade produzida pela sua própria história, por onde Deus realiza o seu propósito de povoamento da eternidade. Sabe falar sobre as crianças, que tem de ser o objetivo primordial de um governo. Sabe falar sobre as mulheres, para tirá-las desse inferno, desse opróbrio, em que elas foram metidas pelo banditismo comunista, terrorista, que há 15 anos as escraviza, como escraviza nossas crianças, como mata nossos velhos e como sufoca toda a nação. Será com Lei Maria da Penha que se resolve o problema do desagregamento social que é feito pela miséria, produzida pelos bandidos que assaltam o país? Sabe falar sobre segurança pública, que produz 174 assassinatos por dia e já acabou com quase 73% da população brasileira pelo vício das drogas, cuja fonte
cuja origem, cuja produção a sociologia política ensina já desde muito tempo, que está na bandidagem do poder quando diz: para tirar os bandidos da rua, você tem de tirar do poder aqueles que, nas respectivas investiduras de autoridade, produzem a degeneração moral que os gera. Não tem nada a ver com o que a bandidagem do poder faz uns contra os outros. Mas como magistrado supremo da nação, neste momento, que é crucial na vida brasileira, eu tenho de interpelar a nação sobre essas reflexões. Tem legitimidade bandidos no poder, sejam com que títulos for, para prender bandidos que fazem campanha eleitoral para o pior de todos os bandidos, que quer ser magistrado supremo da nação? E onde está esse bandido? Que abandonou seu cabo eleitoral sem aparecer em nenhum lugar? Isso está mostrando o resultado das vossas eleições de amanhã. Um comunismo terrorista muito pior do que de Cuba, do que da Venezuela, do que de todos os comunismos que se conhece. Porque agora é uma fusão de banditismo com comunismo e terrorismo dentro dos poderes públicos. E é isso que vocês, comparecendo amanhã nas eleições, estão consolidando contra a humanidade no holocausto em que ela está prostrada no genocídio que a nação brasileira sofre. Mas não é só isso que condena você amanhã nas urnas. Porque as atrocidades que estão sobre você e que você quer consolidar amanhã como regime de governo, não se resumem a isso. O desastre político do Brasil, que Bolsonaro empreende há quase 30 anos, com sua companheirada do banditismo terrorista na civilização brasileira. Você não está comprando mais veículo fabricado no Brasil. As montadoras aqui, que nem são nossas, são apenas exploradoras da economia brasileira, com suas matrizes lá fora. Agora, na crise do país, depois da crise de 2008, quando elas davam comissão para Lula, para o PT e a bandidagem do poder, para eles estabelecerem o mercado de consumo de automóveis pela emissão de real frio baseado em ativos líquidos inventados no balanço de pagamento por
lançamentos criminosos, imundos. Agora, talvez continuando ainda com a comissão para a manutenção do mercado de consumo automobilístico, porque parece que não param de comprar automóveis. As montadoras estão montando seus carros lá na China. Você não está comprando mais nenhum carro fabricado no Brasil. São carros chineses que não correspondem às exigências da engenharia de segurança de veículos e nem os mínimos padrões de qualidade, porque a China já está famosa no mundo inteiro e por isso está havendo uma reação do mundo contra ela, porque as suas mercadorias às vezes não chegam inteira em casa do comprador. É esses os veículos que você está adquirindo, fabricados na China. E aí acontece duas coisas que Bolsonaro nunca falou para ninguém. Então, certamente, é o que ele vai continuar no governo dele. O desemprego que isso deixa no Brasil e a evasão de impostos para a China. E aí, com essas duas riquezas que eles levam para a China, ela vem comprar o nosso pré-sal, que também é entregue de forma vil, de repugnante despatriotismo, vem fazer as suas obras aqui, no mesmo padrão de desqualificação que é tudo provindo da China. Como é a ferrovia que todos os brasileiros deveriam ir ver. Então, o corpo de delito do país mostra que só monstros da pior casta demoníaca têm a covardia, a desumanidade e a burrice necessária para estarem aí ultimando o 5º golpe terrorista contra a Constituição, assentado nos cadáveres de mais de 11 milhões de pessoas que eles já eliminaram, com o país totalmente destruído, porque o país não tem mais nem energia elétrica para garantir a recuperação empresarial que o estado de falência do país, com 43 milhões da força de trabalho desempregada, tem urgência de instaurar. Daí, senhores magistrados de todas as instâncias do Poder Judiciário, é constitucional, é legítima, é institucional e necessária a reação de cidadania da nação através da instituição da intervenção constituinte no processo histórico que me fez
presidente constituinte do Brasil e me investe da magistratura de Estado, em cuja magistratura de Estado eu formo com o Supremo Tribunal Federal, em seu grau de Corte Constituinte, a magistratura suprema da nação. Então estamos divididos, porque eu não lhes reconheço legitimidade moral que a Constituição exige no seu artigo 1º, inciso 3º, onde ela institui a dignidade da pessoa humana como dogma inviolável e insuperável da civilização brasileira. E que está sobre a magistratura excelsa, no artigo 101 da Constituição, bem desenhado. Os magistrados excelsos. Isso abrange o Superior Tribunal Eleitoral e a Procuradoria-Geral da República tem de se identificar por saber jurídico inconfundível e conduta ilibada. Conduta ilibada, senhores magistrados. Sobre a qual a Corregedoria Nacional de Justiça, nos veredictos acusatórios da Corregedora Nacional de Justiça, ministra Helena Calmon, bradava a nação, cujo brado não ficou mais fraco, mas redobra de vigor a cada espetáculo judiciário que a nação sofre. Bandidos se escondem atrás da toga. Vagabundos se impõem pela intimidação na mercadejação de sentenças. Para sair qualquer decreto de prisão de vossas excelências, tem de ser encabeçado, então, com a ministra Helena Calmon, que está de boa saúde na sua terra baiana. Nada. De nenhuma boca, de nenhum tipo de cidadão brasileiro, sai coisa mais grave do que isso. E que vos mantém em silêncio sepulcral, desde que isso foi proclamado. E embasa todos os atos institucionais interpoderes que levam minha assinatura perante os senhores. Bandidos escondidos atrás da toga. Vagabundos que se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentenças. É a voz retumbante de uma mulher. Só poderia ser de uma mulher. Deusa da criação como fonte da vida. Mas nós, homens, também, talvez por vergonha, no Supremo Tribunal Federal, em veredictos como o do ministro Gilmar Mendes, não apenas tivemos ratificadas essas denúncias
da corregedora Helena Calmon, como suplementadas pelos diversos veredictos do ministro Gilmar Mendes, entre os quais me recordo de cabeça. Estão bolivarizando a corte, produzindo resultados em favor das gangues e das quadrilhas do poder. Eu tenho colecionado tudo isso. Tenho gente no Supremo Tribunal Federal que me passa tudo isso de lá. Meu serviço de suprimento de inteligência é vasto e pleno já. E tenho muitos gritos de consciência do Supremo Tribunal Federal em seus ministros. Como brada dentro do Tribunal Superior Eleitoral a voz magistral, suprema, respeitabilíssima do ministro Hermas Brandão na ação de cassação do mandato de Dilma Hanna Rousseff, sob acusação de que tinha sido fabricado pelo Foro de São Paulo nas urnas eletrônicas através do pleito eleitoral de 2014, realizado com dinheiro roubado da Petrobras, do BNDES, da Eletrobras, da Nuclebras, dos cofres públicos e do povo. Num volume tão grande de provas, carreados pela nossa augusta, nobre, patriótica e respeitável Polícia Federal. Digo de boca cheia, porque sou o seu chefe na Constituição. E nada, mas nada mesmo, me faz mais orgulhoso da investidura que o povo me colocou sobre os ombros do que a Polícia Federal que recebi nessa investidura. Respeitado como a melhor do mundo. Diante dessas provas, por essa minha Polícia Federal carreada, o excelentíssimo senhor ministro Hermas Brandão gravou para a história e para o meu arquivo de informações, dizendo: como magistrado eu estou participando do velório, mas não posso ser coveiro de prova viva, porque o ministro Gilmar Mendes, a quem a nação deve a intervenção constituinte no processo histórico que está salvando, ao doutor Gilmar Mendes, teve naquelas circunstâncias ali, como jurista, como constitucionalista, como docente que é, orgulhando o Brasil e universidades lá na Alemanha, arquivou a ação de cassação de mandato, porque não havia mandato para ser cassado. Mas, como disse Sua Excelência, trata-se de uma quadrilha de bandidos que assaltou a instituição da Presidência da República
Isso não se resolve na esfera judiciária, na esfera do foro judiciário, mas tem sua instituição própria, fora do fórum, que na ocasião ele se omitiu de mencionar, porque ele é que a tinha instalado por procedimento apresentado por mim em outubro de 2008. E foi dessa instauração que saíram, ou que saiu, o persecutório institucional do Estado, do qual emergiu a Operação Lava Jato, e todo o desempenho da Polícia Federal, que hoje embasa o resgate da nação. Então, para não me alongar muito, quero recordar a vocês, minhas amigas, meus amigos, e a todos os constituintes do Brasil, que por causa de R$ 3,50 que estão alegando aí, dizem que vão comparecer para votar no menos pior. Senhor meu Deus, em que mundo eu estou? E essa é a minha nação? Por causa de R$ 3,50, vai comparecer para votar no menos pior? Meu Deus! Só preciso, então, retroceder à história para trazer a vocês o legado de um judeu, escrito assim. Quando começou o rumor de que os judeus iam ser presos na Alemanha, aliás, iam ser perseguidos, eu não acreditei, porque eu era um próspero comerciante em Berlim. Daí começaram a dizer que Hitler tinha criado uma Gestapo para prender os judeus. Mas eu disse, eles não vão me prender, porque eu sou um produtor grande de impostos para o Reich. Aí veio a notícia de que a Gestapo tinha prendido uma porção de judeus por toda a Alemanha. Então eu disse, eles estão querendo é só assustar nós, mas não vão levar isso adiante. Mas de repente, eu olhei na porta e carros da Gestapo estavam na minha rua, prendendo judeus. Aí eu disse para mim, não vou perder a calma. Se eles tivessem feito como eu, estariam cuidando de suas famílias, de seus negócios. Mas daí em diante, prendiam judeus todos os dias, por toda parte. Aí eu disse, se eles fizessem como eu, estariam cuidando dos seus negócios. Até que um dia, quando acordei da pancada de um fuzil que levei na cabeça, eu estava em Auschwitz, na Polônia, onde incineravam os judeus ali. Mas tive sorte. Antes de chegar a minha vez, os aliados destruíram aquele inferno.
e eu fui resgatado. Em couro e osso. E sem raciocínio nenhum. Agora o que posso fazer? Contar isto. Talvez um dia sirva para alguém. Com esta interpelação constitucional, legítima, institucional e necessária, eu, como magistrado de Estado, chefe da Polícia Federal e comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, amanhã terei, no expurgo da bandidagem comunista terrorista que a civilização brasileira precisa antes da instalação do Brasil no canteiro de obras de construção da pátria, quem é e qual é o volume de terroristas no Estado paralelo, oligárquico, comunista, terrorista de bandidos, que prostra a humanidade em holocausto no genocídio da nação brasileira. O qual o decreto de prisões, que eu já mencionei aqui, contra Rosa Weber, Raul Jungmann, Mourão Bolsonaro, Haddad e Dávila, terei o divisor de águas entre terrorismo e Constituição. E conhecerei, então, quem é a nação vítima do terrorismo e quem são os terroristas que estão vitimando a humanidade no genocídio dessa nação. Então, uma pergunta final para você dormir com ela. Onde está Mourão e Bolsonaro perante a prisão do seu cabo eleitoral? Isto para que vocês saibam o tipo de magistrado que vocês vão ter e o tipo de democracia que eles vos querem dar. Que Deus vos ilumine e vos esclareça, porque o suicídio de poder que o ideário da Revolução de 64 calculava para acontecer entre 2014 e 2016 e está se ultimando agora, não contava com um volume tão grande de pessoas nele. Sabíamos que o terrorismo comunista de bandidos ia se multiplicar. Meu irmão, que integrava a SC2, o dia que recebemos notícia, aliás, a ordem do querido e saudoso presidente João Figueiredo, para que fossem suspendidos todos os procedimentos que estavam em cargo dele na SC2, ele disse:
nosso comandante determinou a hierarquia cega. Mas quero apenas que vocês lembrem comigo, porque eu sou novo e penso que vou estar lá. Esses que nós vamos deixar agora se multiplicarão e ficarão difíceis depois para serem expurgados da civilização brasileira. Meu irmão não chegou até aqui. Deus deve ter precisado dele contra as hostes infernais da guerra, com as potestades malignas que se refletem na terra. Mas o que ele disse é a verdade que coube a nós agora enfrentar. Precisamos estar unidos. Precisamos de muito bom senso. Deus nos ajude. Muito obrigado.